Bom dia a todos. E hoje, nessa manhã, a gente vai falar sobre algumas outras coisas e o perdão. Porque, muito embora eu tenha dado um título para essa nossa live de o perdão. Oi, Simon, querido, bom dia. Por eu ter, muito embora dado o título de o perdão para essa nossa live, eu estou aqui um pouco engasgada com algumas coisas do que está acontecendo nesse momento no nosso país, com os nossos irmãos brasileiros e irmãs, e eu não tenho como não falar sobre isso. É muito difícil para mim não abordar esse tema hoje, nessa manhã. Então, eu deixei aberto, até fiz um convite lá no Facebook e nos stories do Instagram e do Facebook também, e no feed do Facebook. Fiz um convite, vem conversar comigo aí às 11 horas, mas fiz agora em cima da hora, né? Nem todo mundo vai ver. Na verdade, essa minha live aqui, ela fica salva no Instagram, ali no feed, ela fica por 24 horas, ou 48 horas, se não me engano. E depois eu subo ela para o meu canal do Instagram. Então, quem não assiste aqui, bom dia. Quem não assiste aqui, vai assistir no meu canal do YouTube depois. Né? Que eu subo ela, amanhã eu já subo para o YouTube. Mas fica ali no feed do Instagram. No GTV, né, na verdade. Não é no feed. Então, essa live que eu faço é uma live bem à vontade, é um bate-papo. É um bate-papo não porque eu falo sozinha, na verdade. Mas hoje eu queria até conversar um pouco. É que às vezes eu não consigo acompanhar aqui os diálogos. Eu fico olhando aqui e perco um pouco o que as pessoas falam. Às vezes dá uma bugada assim, fica parado. Eu sou meio analfabeta e não consigo acompanhar aqui o que as pessoas estão falando. Mas hoje eu gostaria que fosse bem mais interativo, assim. Eu estou a fim até de desabafar um pouco também, porque a gente está passando um momento tão difícil, né, tão duro. E ontem, bom dia, Beta. E ontem foi um dia em que eu, pela primeira vez, eu também reagi de forma um pouco agressiva contra o presidente, que eu chamei de assassino, né? Porque ontem eu fiquei muito revoltada, muito indignada com o que está acontecendo em Manaus e com aqueles bebês, aqueles 61 que estavam, bebês prematuros, né? Que estavam em UTIs, em hospitais de Manaus, que corriam um risco, né? De uma grande tragédia, né? Ocorrer ali. Mas que, graças a Deus, foi conseguido o oxigênio para mais 48 horas e acreditamos que eles estarão sendo realocados, né, para outros estados do Brasil. Então isso me deu um pouco mais de tranquilidade, mas pela primeira vez eu sempre evitei, sabe, ofender a pessoa do presidente. Eu sempre, até porque eu sou espírita, eu sou cristã, eu prego o perdão, né? Como eu estou hoje, a minha live é para falar sobre perdão. Eu prego o amor, eu prego a harmonia, a paz. Eu politicamente sou de centro-esquerda, porque eu entendo que só com o diálogo a gente vai conseguir ter uma sociedade em paz, com harmonia. Então, eu não gosto de me aliar àqueles que agridem, que ofendem de forma até grosseira, às vezes, né? Chamam de lixo e algumas outras coisas eu não gosto muito. Eu compreendo, né? Eu não julgo a pessoa que fala dessa forma, mas eu não gosto muito de adjetivar ninguém, nem esse senhor, dessa forma. Mas ontem eu fui bater panela e eu chamei de assassino, sim, porque para mim ele está cometendo um crime, né?
um crime de homicídio, que seria um genocídio, né? Muito grande, né? Só querendo, eu não vou falar somente sobre isso, mas eu só quero, como eu comecei falando, eu vou terminar. Ele, no momento que Manaus estava no caos total, ele estava numa live ontem com o ministro Pazuello e com jornalistas, alguns orientados e escolhidos a dedo, né, para estar naquela live, fazendo perguntas que a gente sabia que era uma pergunta orientada, porque é segundo a tese dele, né? O ministro Pazuello, segunda-feira, esteve em Manaus fazendo propaganda, né, com aquele vídeo defendendo uma prevenção medicamentosa. Não existe prevenção medicamentosa dita pela ciência. A ciência não disse nada disso. Nenhum pesquisador, nenhum cientista, nenhum médico disse que prevenindo com cloroquina, com ivermectina, as pessoas não terão Covid. Então não existe essa prevenção. Muitas pessoas estão tomando, algumas parece que até o vírus, quando veio, não veio muito grave, mas outras não adiantou, outras matou. Né? Outras pegaram, se contaminaram. Quer dizer, ele não tem nenhuma eficácia. Talvez tenha de alguma eficácia em algumas pessoas, que talvez as causas, né, os motivos nem sejam esses que eles alegam. Então, estava tendo um vídeo na segunda-feira, com o caos todo em Manaus. Ele foi lá, o ministro, defender isso, sabia que não tinha mais oxigênio, e voltou dizendo, pois é, mas nós não temos aeronave. Nós não temos aeronave. Não temos aeronave para mandar oxigênio para lá. Como não teve aeronave? Depois foi deslocado 5, se não me engano. Eles pediram para a embaixada americana. Quer dizer, como que não tinha? Tinha. Disseram que estava em manutenção. Eu sei que eu estou acompanhando diariamente aqui acompanho na Globo News e na internet também, outras fontes de mídia. Não tinha. Ele disse que não tinha. Ele falou. Né? Ele disse que não tinha. E tinha. Né? Ele foi lá defender esse vídeo para não usar máscara, que não precisa usar máscara. Né? Na concepção dos negacionistas, não há necessidade de usar máscara. Então, isso para mim é um assassinato, sabe, por vias indiretas. Né? É um crime continuado, é um genocídio. Isso é o Brasil está atravessando um grande desastre humanitário. O Brasil, principalmente, porque ele é criminoso. Aqui é criminoso, né? Porque no resto do mundo não é criminoso. Né? Ao que se sabe. Bem, enfim, eu me desestabilizei ontem também. Bem, eu já bati panela, eu ia bater panela de qualquer forma, mas ontem pela primeira vez eu chamei ele de assassino. Sabe? E pensei, poxa, eu não posso ficar aqui incentivando as pessoas também a entrar no ódio, na raiva, porque não é esse meu papel aqui. Muito pelo contrário, é um papel para apaziguar, para dar esperança, para dar luz. Esse é o meu papel aqui no sábado pela manhã. Né? E não estimular, fomentar ódio e fomentar raiva. Só que realmente nós chegamos no limite ontem, né? Com esse desastre de Manaus e com aquela situação dos bebês. E, nossa, eu não consegui dormir de quinta para sexta. Certo? Eu não consegui dormir de quinta para sexta, de quarta para quinta. Sinceramente, não consegui. Não é, Simon? Eu não consegui dormir, eu tive insônia, coisa que eu não tenho. 4 horas da manhã estava rolando, eu chorei, eu fiquei imaginando aquelas pessoas, imagina morrer sem ar, gente. Uma ala inteira morreu sem ar. Imagina os parentes das pessoas, né? Pais, mães, irmãos, filhos. Então, assim, enquanto o que estava na live, falando de imposto de renda, falando de outros temas, sabe, gente, não, olha, o Brasil morrendo, 1000 pessoas ao dia, ele nadando na Praia Grande lá, todo mundo chamando mito, e ele nadando, andando de moto. Bom dia, Juliana. Não, tempos difíceis, Juliana. Entende? Então, assim, um presidente que não foi em um hospital prestar solidariedade de tudo que está acontecendo. Ele não foi, alguém viu, ele não foi em um hospital do Brasil prestar uma solidariedade. Agora, em Manaus, ele queria estar lá, na mesma hora, mesmo não fazendo nada, mas a presença do líder da nação, isso fortalece o povo, dá esperança, dá força. Ele não foi em Manaus.
E ainda fala, problemas a gente tem, problemas, olha, é tão absurdo, né, Luana? É tão absurdo, é uma tristeza grande, é muito, oi, Nilson, querido, é um absurdo. Bom dia, Nilson, saudade, querido. É um absurdo. Quero falar contigo, Nilson, depois eu vou te ligar. Nilson, meu amigão aqui. Olha, para quem não conhece, vou fazer um parênteses aqui, o Nilson é tarólogo, um grande médium, um grande cara, e gosto demais dele, meu amigo, e depois mas quero conversar com ele como amiga. Bem, gente, então voltando aqui que eu estava falando, sabe? Então, ficou difícil a gente não se desestabilizar, ficou difícil a gente não se desequilibrar, sabe? Ficou muito difícil. Eu quero manter essa calma, eu quero manter a harmonia, não quero fomentar o ódio, não quero fomentar a raiva, de forma alguma. Eu quero até hoje falar sobre isso, né? E por isso eu falei, eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês também me digam alguma coisa, sabe? Bem, enfim, gente, eu gostaria, sinceramente, do fundo do meu coração, eu esperei um pouquinho de tempo até para ter mais gente aqui, mas muitos entram e saem, né? Então, mas não importa quem está aqui e quem depois vai assistir. Eu quero dizer que eu quero pedir agora, nesse momento, 1 minuto de silêncio para os 208 mil, as 208 mil pessoas que desencarnaram no nosso país. E afora isso, eu quero pedir de vocês nesse 1 minuto que nós paremos e pensemos em todos aqueles que desencarnaram sem ar agora. Que eles sejam amparados. Eu vou aqui falar um pouquinho, mas vocês podem já fechar os olhos e ficar em silêncio com vocês. Vamos pedir à espiritualidade amiga que receba esses irmãos que acabaram de deixar o corpo físico. Principalmente aqui nesses últimos dias em Manaus, com a dificuldade do ar. Muitos não tiveram tempo de ser sedados para não ter de sofrimento. Que esses irmãos sejam amparados, acolhidos, tenham se libertado em paz dos corpos e que possam ficar lá nos hospitais da espiritualidade, ser atendidos e tratados com amor. Com certeza isso tudo tem um fundamento, com certeza isso tudo tem um desígnio de Deus. Deus não deseja o mal de ninguém, Deus nos dá o livre-arbítrio e nós fazemos dele o que quiser. E nós também prestamos contas da nossa liberdade, não é para ninguém não, é para nós mesmos. Então, nesse momento, eu quero pedir 1 minuto de silêncio mesmo, de respeito, de amor, para todas essas famílias que estão em sofrimento, por terem perdido os seus entes queridos, os seus amigos, os seus maridos, as suas esposas, seus cunhados e cunhadas, seus avós, seus avós, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Gente, nós precisamos orar por todas essas pessoas. E nós precisamos orar por esse presidente. É difícil, né? Hoje eu vim falar sobre isso, perdão. Tem que orar por isso, porque a gente está na mão dele. Os nossos destinos estão na mão dele. Mas muitas coisas nós podemos fazer de forma diferente. Então, esse momento em que a gente, para quem está chegando agora, eu fiz aqui 1 minuto de silêncio para os 208 mil desencarnados no Brasil. Fiz especialmente a esses últimos que morreram sem ar em Manaus.
alguns ser dados, outros não. E para as famílias, né? Para as famílias que perderam seus entes queridos. Bem, gente, eu não podia hoje começar essa live sem falar nisso, porque está dentro de mim de uma forma lancinante, em que realmente me deixa indignada. Mas como eu falei, eu não posso ficar revoltada, sair por aí, né, fomentando ódio. Então eu preciso trazer uma esperança para nós aqui, para que nós nos fortaleçamos e possamos combater o mau combate e fazer o bom combate. E fazer o bom combate é fazer com honestidade, com sinceridade, com respeito. E não precisar ofender a moral de ninguém. Agora, a gente precisa saber que a questão atual nossa que estamos passando é uma questão moral. Oi, Evanes, bom dia. E para quem está chegando agora, eu falei um pouco, fiz uma preliminar sobre o que está acontecendo aí no Brasil, relacionando com o tema de hoje. E também um minuto de silêncio para as vítimas, para as 208, 209 mil pessoas que desencarnaram no Brasil. E especialmente aquelas de Manaus que desencarnaram, né, numa situação tão grave, tão difícil, né, que foi sem ar, algumas sedadas e outras não. Bem, então, gente, é um momento muito difícil e nós precisamos, como eu falei, fazer o bom combate. E o bom combate é compartilhar verdades, né? Não vamos atrás de qualquer... Esses dias eu vi uma publicação de alguém dizendo que o vírus foi criado não sei aonde, que tem teses absurdas, né? Teses que só nos levam a um descrédito maior, a um desespero maior. Então, e eu sempre falo o seguinte, a verdade, ela às vezes não é boa, mas a verdade, ela, por mais dura que ela seja, a gente absorve ela de uma forma diferente. Quando ela é verdade, a gente percebe isso. Mas quando ela é uma mentira, e uma mentira cruel, uma mentira dolosa, uma mentira com intenções de realmente promover a desarmonia, promover o descrédito, a gente tem que prestar atenção. Então, preste atenção na notícia, para quem que interessa aquela notícia? A pergunta é, para que interessa essa notícia aqui? O que isso vai me trazer de melhor? O que isso vai acrescentar para todo mundo, né? Para as pessoas? O que isso, para a humanidade, enfim, para o povo brasileiro, para que seja? O que isso vai acrescentar? Então a gente tem que sempre fazer esse questionamento diante de uma notícia. Afora, conferir as fontes, obviamente, que seria a primeira coisa. E não sair por aí compartilhando. Tem muita fake news. E o pessoal, os negacionistas, hoje, por exemplo, foi um na minha timeline, que eu fiz uma publicação, porque o Mourão disse, né, não tínhamos como prever isso, é uma coisa absurda, né? O que ele disse é uma coisa completamente desprovida de qualquer nexo comum, né? Qualquer, desculpe, senso comum. Eu fiz um tijolinho no Facebook e muita gente, todo mundo, obviamente, ratificou, né? Enfim, comentou de forma assertiva, e alguém, claro que não. O negacionista chegou ali e disse que o Drauzio Varela, que começou dizendo que era uma gripezinha, e culparam o governo federal. Então, assim, vocês vejam que tem pessoas que criam teses para defender o indefensável, né? Então, eu só estou dando um exemplo de que a gente tem que ficar atento, né? Atentos aos negacionistas, porque eles também promovem e fomentam o ódio e a raiva, o descrédito, e até colaboram, né, com as mortes. Porque aí as pessoas, então não é bem assim, eu não vou usar máscara. Não é bem assim, eu vou naquele baile e vou aglomerar, e vou sem máscara. Não vou me vacinar, enfim, né? E tem uma luta muito grande aí. Eu estava lendo esses dias que o Oswaldo Cruz sofreu horrores na época dele, né, quando ele defendia a vacina. O Oswaldo Cruz sofreu muito, foi muito injustiçado, porque as pessoas também tinham uma ala muito grande que defendia a não vacinação. Uma ala muito grande que defendia a não vacinação contra o Oswaldo Cruz. Então, o Oswaldo Cruz sofreu horrores e depois foi um homem que foi ovacionado como um ícone da saúde
no nosso país, né? E no mundo, né? Que foi um homem que trabalhou com Pasteur, foi um homem que teve Einstein, amizade com Einstein, enfim, foi um gênio brasileiro, né, da saúde. Então, o próprio Oswaldo Cruz sofreu muito com a vacina, quando defendia a vacina. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, no que a gente está vendo aí, está lendo, está ouvindo, está assistindo. E é aquilo que eu disse, vamos prestar atenção no objetivo daquela veiculação. Qual é o objetivo, né? Temos que ter sempre esse objetivo mais produtivo e positivo. Bem, gente, olha, hoje eu vou falar sobre perdão, que foi uma sugestão de uma audiente aqui, uma querida amiga, que disse, Marga, fala sobre perdão. Eu disse, vou falar. E aí, quando ela disse isso, eu já estava por aqui engasgada ontem, né, batendo panela e com a história do Fora Bolsonaro. Então, sim, Simon. Então, a gente vai falar aqui o seguinte, né? Aqui Jesus diz, né? Lá no Evangelho. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso é uma metáfora, obviamente, e que nos faz refletir isso, né? A partir do momento em que nós somos intransigentes e não perdoamos, nós também seremos colocados ao mesmo jugo, né? E qual é esse jugo? O mesmo jugo seremos perdoados também, porque nós temos também os nossos erros, nossos defeitos, né? E como temos, né? Então, nós também temos que pensar isso. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. São Francisco de Assis, naquela bela oração, diz, né? Perdoar para ser perdoado, amar para ser amado. Então, nós precisamos... e o perdão já começa por si mesmo, né? Que é o perdão mais difícil, que é o perdão de nós mesmos, né? O único mal a temer é aquele que ainda está em nós. Esse é o maior mal, né? Do que nós somos capazes de quando estamos enfurecidos, enraivecidos, principalmente nesses momentos agora em que vivemos, né? Essa loucura, esses tempos difíceis mesmo. Então, essa batalha entre o bem e o mal, ela permanece, né? Sem ser maniqueísta, né? Nós passamos por um momento em que a gente sabe que toda vez que vai nascer um grande bem, o mal fica ali, lutando para que ele não nasça. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. E a primeira coisa é nos perdoar. E nos perdoar não é fácil, né? Não é uma coisa muito simples de se fazer. Nós temos que exercitar o auto-perdão. Por quê que a gente precisa nos perdoar? Por que nós precisamos nos perdoar? Porque exercitar o auto-perdão nos faz também aprender a perdoar o outro. A partir do momento que nós admitimos nossas falhas, nossas dificuldades, né, todos os nossos defeitos, nós conseguimos compreender, ter a empatia e dizer, poxa, eu até consigo compreender, ele foi daquele jeito comigo, porque também se fosse comigo, eu não agiria, eu agiria também de uma forma diferente, eu não agiria diferente, eu também talvez fosse até pior do que ele. Então, a partir do momento que você pratica, né, exercita o auto-perdão, você consegue perdoar o outro. E por que o perdão é tão importante? Porque nós precisamos nos aliviar. Porque cada vez quando nós acumulamos raivas e mágoas dentro de nós, pelas pessoas, quando nós vamos acumulando, primeiro que aquilo adoece a alma e, consequentemente, vai adoecer o corpo, né? Todo mundo fala muito, né? Câncer de mama normalmente, né? Ao menos todo mundo diz que o câncer de mama é muita mágoa. É também, né? Mas não é somente isso, mas é também, né? Aliás, qualquer tipo de câncer ou qualquer tipo de doença crônica que nós tenhamos, ela vem numa origem de um sentimento que não foi resolvido. Um sentimento que ficou dentro de nós, nos corroendo, nos destruindo, né? Estava na alma, pegou ali a nossa capa da alma, que é o perispírito, e depois foi para o corpo. E aí, quando vai para o corpo, não vai somente adiantar o tratamento do corpo. Por isso a importância do tratamento do espírito e do tratamento da mente perante as doenças. Porque se nós não tratarmos o nosso espírito e a nossa mente, né, numa doença, o corpo não vai conseguir.
vai ter muita dificuldade. Por mais antibióticos, por mais remédios, por mais toda a química possível que combata o mal lá no corpo, ele pode talvez até momentaneamente curar aquela doença, mas ele vai, daqui a pouco ela vai voltar, porque ele não curou a origem, ele não curou lá o que causou tudo aquilo. E qual foi a origem daquela doença? Ah, daí a gente vai ter que tentar entender aquilo que nós não engolimos, aquilo que ficou atravessado na garganta, como eu fiquei ontem com o Bolsonaro. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro, né? Mas ontem foi o meu limite com esse governo. Ontem foi o meu limite de, a primeira vez, ofendê-lo, né? Não foi nem ofender, eu apenas, eu qualifiquei, né, uma atitude dele, né, como homicida. Isso não é ofensa pessoal. Então, voltando a nós aqui, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa curar, né? A gente precisa limpar aquilo que está dentro da gente. Então, o perdão é necessário por isso, porque quando a gente alimenta a raiva, a gente faz mais mal para a gente. Porque a gente não pense, vocês, né? A vingança, por exemplo, tem gente que fica anos pensando numa vingança, manipulando até uma vingança. E tem gente que não manipula, mas quando acontece o mal com o outro, fala assim, bem feito, bem feito. Bem, quando a gente faz isso, diz esse bem feito desse jeito, com esse prazer todo, é a mesma coisa que tivesse ficado aquele tempo inteiro com aquela dor dentro da gente, mal resolvida, e que quando acontece o mal com o outro, a gente... É isso aí, merecia. Então, oi, Dênio, tudo bem, meu amor? Camilo, que tá aqui, que entrou agora, Thalita. Então, a Thalitinha, querida. Então, gente, por que é importante o perdão? Porque a gente precisa limpar a alma. A gente precisa, como eu falei, a gente vai acumulando mágoas, dores, tristezas dentro de nós, revoltas, e aquilo vai. Quando tu começar a perdoar, né? A perdoar quem te fez sentir dessa forma, quando começa o perdão, a gente começa a se aliviar. Então a gente faz bem pra gente mesmo. A gente começa a se aliviar, a alma começa a descarregar, a alma começa a aliviar e, consequentemente, né, eu vou evitar ficar doente. Né? Uma das prevenções, oi Gabriel, uma das prevenções, né, das doenças que nós temos, das doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, todas são. Uma das prevenções é justamente a gente amar mais, né, ser mais pacífico, menos raivoso, vingativo nem pensar, gente. A tal da vingança tem gente que fala, né? A vingança é para ser servida no prato frio. Quando tem amigos que eu adoro que falam isso, falo, cara, para com isso, você é bobo, sabe? Bem, graças a Deus, né? Não faz parte do meu espírito isso, porque eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa esquentada, temperamental, então eu fico... Me dá 1 minuto, 10 minutos, hora. Claro, tem coisas que demoram um pouquinho mais. Daqui a pouco eu já... Aí eu tinha muitas amigas, né, que falavam pra mim, Margarete é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Aí eu era taxada de não ter vergonha na minha cara. Não tem, olha só, a pessoa fez o que fez pra ela, tá lá, falando de boa, olha lá, não dá pra entender. Claro, ninguém consegue entender uma pessoa como eu que chega e fica igual um pitbull raivoso, daqui a pouco tá lá igual um poodlezinho, banando o rabinho. Mas sei lá, eu sou assim. Graças a Deus, isso é da minha natureza, né? Então, agora, não significa que eu não alimente mágoa. Claro que tenho, eu tenho algumas mágoas, sim, ainda tenho algumas. Sim, por situações, por pessoas que eu amei muito, né? Normalmente se tem a mágoa pior, né? A pior mágoa de se... Oi, Carol. A pior mágoa de se extirpar de dentro de si é aquela com as pessoas em que se ama, né? Que se ama verdadeiramente. Essas pessoas, que não é só o companheiro e companheira, mas amigos, né? Amigos, familiares, enfim, pessoas que se amam muito. Oi, querido. Então, essas pessoas são as mais, essas sim, aquelas que nos são mais caras, quando elas nos ofendem, nos magoam, ou fazem alguma coisa que, né, nos ferem demais, essas sim,
perduram por mais tempo entre nós. Mas nós precisamos também tratar disso, né? Dessa ferida. Né? Eu, semana passada, falava aqui das prisões da alma, que são as nossas crenças, né? São as situações, as pessoas que nos deixam presas a elas, né? Por sentimentos que já não valem mais a pena. Né? Quantas pessoas que nós ainda estamos ligadas com sentimentos que não valem mais a pena, então joga fora, limpa. Sabe aquela coisa de final de ano, de limpar a gaveta, acabou, deu, ano que vem vai começar. Eu, quando trabalhava, né, em banco, quando era empregada, chegava final de ano, eu dava uma geral na minha gaveta. Todo final de ano eu ia lá, limpava, e tinha tanta coisa guardada que eu não precisava mais, que não tinha mais valia nenhuma. Eu deixava ali, né, acumulava as coisas ali, tinha medo que aquilo pudesse ter alguma importância no futuro. Então eu guardava. E assim nós somos com os nossos sentimentos. Nós vamos guardando, não falamos sobre ele, não discutimos. Essas pessoas que não discutem, que não falam, que não se abrem, essas pessoas são as que mais sofrem. Elas não somente sofrem, né, psicologicamente, mas sofrem de doenças orgânicas, às vezes, que vai aparecer lá adiante terríveis. A fibromialgia é uma outra doença. Até tem uma amiga recente que eu conheci que fala e sofre muito. Aliás, tem um Simon aí, né, Simon? Posso falar teu nome, Simon? Falei sem querer. Mas que tem essa doença, uma doença gravíssima. Uma doença que é da dor, né? Ela chama dor. Eu não tenho e imagino que quem tem fala que é terrível. É como uma dor de cálculo de vesícula, renal, é uma dor terrível também. Então, é uma doença da dor que nos faz refletir, né? Meu Deus, mas eu não sou tão ruim assim. Por que? Choca Miranda, meu Deus, quanto tempo. Bom dia, querido. Então, nós temos imaginem, a gente está numa situação dessa, essa dor lancinante, né? Que nos faz pensar, mas eu sou uma pessoa tão boazinha, eu não faço mal para ninguém, como é que eu posso ter esse tipo de sofrimento? Oi, Luísa, bom dia, querida. Joca, quanto tempo. Olha só, o Simon está falando, eu tenho fibromialgia, cálculo renal desde os 15 anos. E o Simon já tem 50. Não é fácil, né, Simon? Então, é uma doença da dor. A dor. Por que temos uma doença da dor? Né? Como é que nós tratamos com a dor? Como é que o nosso coração reage com a dor? Né? Com a dor sentimental? Como é que o nosso coração reage nas perdas? É isso, né? A gente precisa se perdoar também, né, gente? A gente precisa se perdoar. Eu fico imaginando quantas culpas nós atribuímos a nós, né? São muitas culpas. Nós nos condenamos muito, nos pré-julgamos, nós nos sentenciamos demais. Nós temos que nos absolver também. Então, a absolvição é muito importante. Nós precisamos entrar dentro de nós, gente. Nosso grande lance mesmo de estarmos aqui é esse. É entrarmos dentro de nós, é viajar para dentro. E foi o que a pandemia veio dizer, ó, pessoal, quem não quis fazer isso por livre e espontânea vontade, vai fazer agora forçado, de forma compulsória, porque vai ter uma doença que não vai poder sair de casa. O Joca está falando, eu tenho espondioartrite periférica, uma autoimune, que também... Viu, gente? Então, quantas coisas que nós sabe, Joca, eu estava falando agora aqui, João, eu estava dizendo quantas coisas que nós não nos perdoamos, né? Me culpei e questionei porque eu, né? Estão falando aqui, as pessoas estão falando. Que bom, gente, eu quero que falem. Eu não sei fazer esse negócio aqui do vídeo, gente. Tem alguém perguntando aqui alguma coisa. Olha, eu vou ter que dar uma parada aqui, eu não sei fazer isso. Como perdoar quando a dor que ocorreu é muito forte? Oi, Gabriel, agora que eu vi tua pergunta, querido. Se tu estás aqui ainda, eu vou te responder. Se tu não estás, eu vou depois atrás de ti te responder. A dor, quando é muito forte, ela demora mais para sarar. Vocês já viram quando a gente tem uma ferida, né? Quando a gente... Obrigada, João, querido. Beijo, esqueci o nome dele agora, mas beijo no teu marido. Pessoal, quando a dor é muito grande,
ela vai demorar mais, mas ela tem condições de sarar, né? Quando a gente machuca o corpo, eu, por exemplo, quando era criança, eu era uma criança que eu caía quase todos os dias quando eu ia para o colégio. Eu ia para o colégio, eu ia a pé e eu fazia nós cortávamos um caminho numa estrada que tinha aquele que a gente chamava de areião, sabe o areião aqui? E eu caía, esfolava o joelho. Teve uma vez que eu levei 4 pontos, imagina a ferida que eu fiz. Então, obviamente, isso eu estou querendo fazer uma analogia, é o seguinte: quanto maior a ferida, ela precisa de quê? Mais tratamento, de um tratamento especializado, né? Alguém que possa ali entender que aí o buraco foi maior, tem que costurar, tem que cuidar não sei o que, tem que tomar um antibiótico ou um anti-inflamatório. Então, é isso que nós precisamos. Olha, a Thalita teve fibromialgia por 12 anos e está curada. Vejam, gente, vejam, Simon, olha aqui. Depois eu vou passar o contato da Thalita para ti, Simon. Ó, vejam, tem esperança, gente. Tudo tem. Agora, com certeza, a Thalita, eu sei. Thalita é uma mulher que trabalha muito ela mesma, eu sei porque eu conheço ela há muitos anos. E não estou querendo dizer que o Simon não faz isso, estou querendo dizer que ela é uma pessoa que luta muito, né, para ser uma pessoa melhor. E é difícil, tá, gente? Mas voltando aqui. Gabriel, a ferida é grande, precisa de tratamento específico, precisa de um tratamento melhor e diferente. Então, quando a dor for muito grande, acalma o coração e pensa o seguinte: essa pessoa que me fez essa dor tão grande, que me fez essa dor, que eu não me sinto merecedora dessa dor, essa pessoa, eu tenho que entender que ela tem as dificuldades dela. É que para ela, o que ela fez para ti não foi tão grande assim. E para ela não sente da mesma forma que tu. Nós somos todos diferentes, ninguém sente igual. Cada um tem uma maneira de ver a vida, né? Cada um lida com as coisas da vida de forma diferente, né, gente? Nem todo mundo lida com a morte do mesmo jeito. Nem todo mundo lida com a doença e com a mesma doença da mesma forma, né? Eu, por exemplo, quando eu descobri que era cardíaca, que eu fiz a cirurgia e que foi um momento bem difícil da minha vida, eu fiquei um pouco deprimida, eu achava que eu já ia morrer em seguida. E o que aconteceu? Eu encontrava pessoas que estavam lidando super bem com aquilo ali e outras piores do que eu. Então, cada um lida com as suas dores de uma forma diferente. Então, Gabriel, a grande dica é: dê uma oportunidade a essa pessoa, não é ir falar com ela, não precisa ter diálogo, não precisa ter diálogo nenhum com ela, com essa pessoa. Mas dentro de ti, abre esse espaço de diálogo dentro de ti e tenta entender que ela é um ser humano, que ela é factível, que ela tem problemas também, dificuldades, né? E que ela vai, em algum momento, compreender que ela fez muito mal para ti. E quem sabe um dia, né, não haja um diálogo ao menos, né? Mas se não houver, perdoa dentro de ti. Vamos perdoar dentro de nós, porque o importante é o perdão daqui de dentro, não é aquele, tá, eu te perdoo, mas não perdoa. Eu mesmo, esses dias me vi falando de uma situação em que eu pensei, que já estava resolvida. Não, essa pessoa já perdoei. Fui contar e comecei, porque tu vê só, naquele dia, a pessoa... Aí eu vi o quanto eu tinha raiva ainda. Então, nada melhor que que nós nos testarmos dessa forma. Eu perdoei, então faz o teste. Conta de novo aquilo que vocês entenderam que foram ofendidos ou feridos, conta isso de novo. E vê, conta isso para o espelho, na verdade. O ideal o exercício do espelho é fantástico. Vai para o espelho e conta. E fica olhando, né? Não fecha o olho. E vê como é que tu conta. Tu vai ver que vai ficar até com medo da tua cara feia, né? E aí tu percebeu que não perdoou. Então, o perdão não é aqui, né? Da boca para fora. O perdão é de dentro para fora. Ele exige de nós, né? Ele é um trabalho, né? É um trabalho. É uma estrada que tu vai lá, né? Tu vai fazer a terraplanagem, tu vai lá, joga o pedregulho, depois o asfalto. E é uma coisa que demora até estar completamente
viável, né? Bem, gente, terminando aqui, eu não sei nem que horas que são, mas tem 20 minutos se nós quisermos ficar aqui. Eu vou aprender, gente, como é que vocês falam comigo com vídeo, eu não sei. Eu sei que tem alguém que pediu o vídeo aqui, aí eu acho que eu só digo que sim, a pessoa fala comigo, né? Igual fazer uma live, né? Ô, Dênio, tu queres fazer algum depoimento aqui, Dênio? Nós temos 20 minutos. O Simon fica. Simon, olha só. Nosso conceito de perdão. Perdão exige atitude, exatamente. Né? E às vezes a gente perdoa no ato, né? Às vezes alguém nos faz algo e a gente faz alguma coisa de bom para essa pessoa. Às vezes ela nem precisa ficar sabendo. Mas a gente sabe, poxa vida. Porque o perdão alivia. O perdão deixa a gente mais leve. O perdão é muito bom, né? Então, olha só, o nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, é aquilo que eu disse, né? Quando eu brigava com alguém e logo em seguida estava de boa com alguém, as pessoas me diziam: ah, Dênio, obrigada, querido. Que bom que eu ajudei. Eu adoro ouvir isso. Para mim, isso é a melhor coisa do mundo. Esses dias eu encontrei também alguém numa farmácia que me reconheceu de uma palestra. Oi, Herta, bom dia, querida. E ela disse assim: eu te conheço do Centro Espírita Manuel Luz, eu adoro tuas palestras. Olha, me ajudou muito naquele dia. Quando eu escuto isso, gente, vocês não têm ideia como me faz bem. Não que eu me ache, não. Não é isso, mas que bom que eu consegui, né, despertar algum coração. E também eu estou falando para mim, né? Na verdade, a primeira pessoa aqui que precisa ouvir sou eu, né? Eu digo sempre isso. Então, aqui diz, ó, não é ser as pessoas diziam que eu não tinha vergonha na cara, porque eu perdoava, né? Então, nós fomos criados com essa crença de quem tem algum conflito com o outro e daqui a pouco já não está mais em conflito, ele é apático, ele é passivo, ele não tem vergonha na cara, enfim, tantas outras coisas mais, né? Então, perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão. Ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Gente, ouvir você está me ajudando nesse exato momento, numa situação de momento. Opa, que bom, João. Que bom, João. Gente, é o seguinte. É aquilo que eu falei, né? Eu tenho, por exemplo, eu particularmente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Diria para essa pessoa, inclusive, mas não tenho nem condição de falar. Mas eu tenho uma dor também que eu não curei. Uma feridinha que está lá. Ela já teve aberta, já teve sangrando, ela foi fechando, né? Hoje ela está fechada, mas ela ainda dói, né? Sabe aquela feridinha que já fechou, mas se alguém bate, ai, ainda está doendo e a gente pensa que já está tudo bem? É mais ou menos assim. E como é que eu vou cicatrizar ela mesmo? É quando eu dentro de mim, né, exercitar essa empatia com o outro que me feriu, e entender por que ele fez isso. Ele fez porque ele é assim. Ele fez porque ele é assim. Né, Daniel? As pessoas fazem porque elas são assim. Cada um é de um jeito, né, gente? A gente pensa que certo é como a gente é, né? A gente acha que todo mundo tem que agir com a gente como nós somos, porque nós somos certos, né? Gente, nós também magoamos, né? Eu já devo ter magoado. Eu magoo, porque quando eu falo e fico brava, eu sou ferina, como diziam os antigos aí. Eu tento, é uma coisa na minha vida que eu sempre trabalhei. Eu trabalho há anos, gente. Muitos anos. Eu estou na doutrina espírita desde criança. Eu leio livros espíritas desde criança. E olha, já faz algum tempo isso tudo. E quantas coisas eu ainda peco. Quantas coisas eu ainda me vejo no mesmo caminho. Falei, meu Deus do céu. Pensei que já estava resolvido isso aí. Na verdade, nós somos o que somos. Nós somos o que somos. Agora,
Como que nós vamos trabalhar essa essência aqui dentro de nós? E como é que nós vamos trabalhar nas nossas dificuldades? É esse o grande negócio. Por quê? Nós vamos deixar, por exemplo, eu não vou deixar de ser uma pessoa temperamental, mas eu vou controlar o meu temperamento, né? É igual aos vícios, gente. Os vícios morais são a mesma coisa que os vícios físicos, né? O alcoólatra, ele fala, hoje eu não vou beber. Então, eu vou dizer, hoje eu não vou ser temperamental. Hoje eu não vou esquentar a cabeça, porque eu sei que eu vou para uma reunião, eu sei que eu vou para aquilo e eu sei que eu vou ficar mal. Então a gente tem que se prevenir, tem que trabalhar com a prevenção. Se nós não trabalharmos com prevenção, pessoas temperamentais, nós vamos ser sempre, porque nós vamos ser pega sabe? Entende? Não tem de sair. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou ser uma pessoa sempre assim, vai estar lá dentro aquilo, né? Porque é uma parte de mim. Mas eu vou trabalhar de uma forma que ele nunca mais vai aparecer esse temperamento. Eu nunca mais vou gritar com alguém quando alguém grita comigo. Gritou comigo, eu falei, Eu já melhorei muito. Meus amigos que me conhecem há muitos anos dizem isso pra mim. Nossa, meu Deus. Que bom escutar isso, né? Mas, gente, eu sei que a qualquer momento esse ladinho... Por quê? Nós não temos que alimentar, né? Olha a história do índio americano. Quem é que vai vencer, o bem ou o mal? É aquele que eu tenho dois lobos dentro de mim, o do bem e o do mal. Quem eu alimentar? Então isso é muito simples. Se eu alimentar o mal, eu vou ser uma pessoa raivosa. Se eu alimentar o bem, eu vou conseguir ser uma pessoa mais amorosa e menos raivosa. Então, nós temos que... Vício moral é esse. Hoje eu não vou ser grosseiro. Hoje eu não vou ser ofensivo. Hoje eu não vou ser isso. E assim nós vamos melhorando. Nós vamos trabalhando, né? E só assim, gente. E não adianta também se a gente não consegue ficar se culpando, se condenando, porque aí a gente precisa se perdoar. Porque o perdão começa em casa, né? Começa perdão por si mesmo e por quem está mais perto. E essas dores, voltando aqui ao nosso querido Gabriel que nos deixou aquela pergunta ali, as dores grandes nas nossas vidas, ela nos vem para nos ensinar. Essa pessoa, Gabriel, que te causou essa grande dor, essa pessoa é a tua grande mestra. Olha como é difícil a gente dizer isso. Digo isso para quem também me causou uma das maiores dores, né? Sentimentais, afetivas. Digo isso que, sim, meditação ajuda muito. Digo isso o seguinte, que essas pessoas foram os meus mestres. Foram as pessoas colocadas na minha vida para vir me dizer, olha, aquele teu ladinho que tu achou que não tinha mais, tem sim, tá lá, ó. Tá vendo? É só saber provocar ele. É só saber chamar esse ladinho de volta. Vocês compreenderam? Que às vezes esse ladinho que a gente pensa que não é mais, ele tá ali adormecido, tá ali dormindo. Mas ele não tá morto. Nós criamos um mecanismo de adormecê-lo e ele não existe mais. Mas qualquer um, às vezes, num momento muito difícil, vai lá e acorda. E aí a vida vem e te diz assim, tá vendo? Tu não tratou tudo ainda. Tu precisa tratar tudo. Tu precisa tratar tudo. Tem coisa para tratar ainda. Então, essas pessoas que nos causam as maiores dores são as nossas mestras. E nós temos que fazer o quê para as nossas mestras? Reverência. Agradecê-las pelos ensinamentos. Porque elas estão nos ajudando, né? Elas estão nos ajudando a subir as escadas, a evoluir. Nós temos, acho que 10 minutos. Eu vou encerrar, eu nunca fico muito tempo, nos sábados eu fico de 30 a 40 minutos para não ficar cansativo. Sim, a meditação, Thalita, é muito bom. Sim, Daniel, nada é por acaso, não tem coincidência, né? Todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas e todas as pessoas que irão passar e que passam têm um sentido. Ninguém é porque foi um erro ou porque foi obra do acaso, não tem nada disso. Todas as pessoas, e nós também passamos pela vida das pessoas por algum motivo.
A intenção o objetivo é que cada um que passe por nós deixemos uma sementinha, para que ela um dia germine e floresça, e cresça. E todos nós um dia possamos ser um grande jardim, um jardim florido, um jardim lindo, perfumado de flores. Essa é a intenção, que cada um de nós deixemos essa semente em cada um de nós, para que nós sejamos o grande jardim, porque nós nascemos nesse jardim que Deus nos deu. E nós um dia saímos de lá, porque começamos a achar que poderíamos ser melhor que Ele, que nos deu o jardim, que nos presenteou o jardim. Então, Deus agora espera que nós sejamos os bons jardineiros, que nós reguemos, que nós adubemos e cuidemos, porque a gente precisa florescer onde Deus nos plantou. Nós precisamos florescer onde Deus nos plantou. Que Deus abençoe e ilumine todos vocês nesse final de semana, nessa semana que entra. Que nós possamos o tempo inteiro controlar nossas indignações com o que está acontecendo, nossas revoltas. E que possamos dar sempre uma esperança e uma alegria para todos. Mais uma vez, nesse momento agora, eu quero pedir que nós todos aqui que estão, quem está na minha live agora, fechemos os olhos e imaginemos esse jardim belíssimo, que seja um roseiral, que seja de girassóis. Imaginemos que todos estamos lá, no meio dessas flores todas, oferecendo uma flor dessa para todos aqueles que tiveram essa dor violenta da perda do ente querido agora, para todos aqueles espíritos que largaram o corpo recentemente, nessas situações terríveis de sofrimento por conta do Covid. Essas 200 e quase 210 mil pessoas brasileiras. Que eles possam ser recebidos na paz do Senhor, nesse jardim encantado, e que possamos ver o sol nascer por detrás do monte. Que assim seja. Tchau, gente. Beijo. Essa live fica no meu Instagram e amanhã eu subo no meu canal do YouTube. Beijo para todo mundo que estava aqui.